Continuando, então, agora vamos estudar as operações entre conjuntos. Existem 3 operações entre conjuntos: a operação de união, intersecção e diferença. A gente vai analisar uma a uma, tá? A operação de união é representada por esse símbolo. Mais uma vez, gente, é um símbolo, não é a letra U, ok? Não vai me fazer união assim, com U maiúsculo de forma, de letra cursiva, tá? Não vai escrever união com U minúsculo, pelo amor de Deus. Não, união é um símbolo, tá? A união entre 2 conjuntos reúne todos os elementos que pertençam a pelo menos um dos 2 conjuntos. Então a união de A e B são os elementos X, tal que X pertence a A ou X pertence a B. Se pertenceu a um ou ao outro, pertence à união. Só não entra na união quem não pertence nem a A nem a B simultaneamente, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui o conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Conjunto B, 0, 2, 4, 6, 8. Está aqui o diagrama deles. Eles têm elementos que são incomuns. Nesses elementos comuns aqui, eu não vou contar eles duplicado. A união vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 2, 6. Não. O 2 já foi. O 6 já foi. O 4 já foi. Você vai acrescentar aqueles que não foram ainda. Então, quando você vai fazer a união, basta você juntar tudo. A união entre A e B é todo o diagrama aqui. Certo? Então, eu vou escrever por extenso. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Coloquei todos os elementos dos 2 conjuntos. Nota que, isso a gente vai falar um pouco melhor na próxima aula, tá? O número de elementos de A era 6. O número de elementos de B era 5. Mas o número de elementos da união não é 11, que é a soma de 5 mais 6. Porque tem 3 elementos em comum. A gente pega aqui, é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. O número de elementos da união A com B é igual a 8. Veja que não é só somar. Por quê? Porque elemento repetido não conta 2 vezes. É o mesmo elemento. Tá bom? Interseção. A interseção entre 2 conjuntos reúne os elementos que pertençam simultaneamente aos 2 conjuntos. Muito importante isso daqui. Para ser um elemento da interseção, vê que a interseção é o mesmo símbolo da união, só de cabeça para baixo, tá? É X pertencendo a A e X pertencendo ao B, mesmo tempo. Não adianta pertencer a um e não pertencer ao outro. Então eu tenho os mesmos conjuntos A e B aqui, ó. Onde é que está a interseção deles, professor? Está aqui, ó. É esse pedaço que eles têm em comum. É esse meio do diagrama. Então isso aqui é a interseção entre A e B. A interseção entre A e B é formada só pelos 3 elementos, 2, 6 e 4. Tá ok? São os elementos que eles têm em comum. A terceira operação é a operação da diferença. A operação da diferença, ela traz uma curiosidade, tá? A diferença entre os conjuntos A e B, nesta ordem, e aqui a ordem é extremamente importante. As operações de união e interseção, elas eram comutativas. Eu podia fazer A união com B ou B união com A, dá na mesma. A interseção com B ou B interseção com A, dá na mesma. Agora, a diferença A menos B ou B menos A não é a mesma. Tá? E a gente vai ver isso no exemplo que eu trouxe aqui. Ó. Reúne os elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Ou seja, o primeiro elemento o primeiro conjunto da minha diferença é o conjunto onde o elemento tem que estar. E o segundo conjunto é o conjunto onde o elemento não pode estar. Pertencer a A e, simultaneamente, não pertencer a B. Então, quando eu olho para o meu diagrama, a minha diferença A menos B, eu tenho que fazer um recorte aqui, ó, e pegar só essa parte que está no A e não está no B. Tá entendendo? Só essa parte aqui, ó. Isso está no A, mas isso não está no B. Maravilha! Então, A menos B é 1, 3 e 5. Quando eu troco e faço B menos A, aí eu vou olhar para o outro lado.
é o conjunto B, tira aquilo que tem no A. Vai sobrar o 0 e o 8. B menos A é o conjunto 0 e 8. Vê que eles são absolutamente diferentes. Absolutamente diferentes. Tá ok? Então eu tiro do conjunto A aquilo que ele tem em comum com B, ou seja, a interseção que ele tinha com B, e depois eu tiro do B a interseção do A. Ainda nessa ideia da diferença, existe o conjunto complementar, que é quando B é um subconjunto de A. O B está dentro do A. Então a gente vai chamar de complementar o resultado da diferença A menos B. O conjunto maior menos aquela parte de dentro. A gente representa assim, ó. C de B em A, complementar de B em A. Complementar de B em A. O P do complementar ficou horrível, né? Vou melhorar aqui. Se A é o conjunto universo, o complementar de B em A, que seria o complementar de B no universo, também pode ser escrito assim, ó. B complementar, tá? Então eu tenho aqui o conjunto A, o conjunto B está dentro do conjunto A, esse conjunto interno aqui. Quando eu tiro o B, o que sobra? Sobra essa parte de fora aqui, ok? Então esse cara é o que eu vou chamar de complementar de B em A. É como um ovo frito, com a gema ali no meio, certo? Se você tira a gema, fica clara. A clara é o complementar da gema no ovo. Dá para entender dessa maneira, tá bom? Vamos fazer alguns exercícios aí. Determinar a união entre A e B, sendo que A, olha a descrição do A. A é x, tal que x é um número natural menor que 8. Então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E B, tal que B é formado por x, tal que x é um número natural entre 7 e 11. Quando eu falo que está entre 7 e 11, eu não incluo nem o 7 e nem o 11, porque eles não estão entre os dois limites. Eles são os limites. Então me sobra o 8, o 9 e o 10. A união entre esses dois conjuntos é juntar os dois. Vem tudo do A, vem tudo do B. Eles não têm nada em comum. Maravilha. Então é só escrever todo mundo junto. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ponto final. Tá ok? Exercício 4. Determinar agora a interseção entre A e B, sabendo que A é x, tal que x é um número natural menor que 9. Opa, os naturais menores que 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acabou. E o conjunto B também é formado por elementos x, tal que x é um número natural maior que 9. Nota que aqui era menor que 9. Menor que 9, o 9 não entra. E aqui é maior que 9. Maior que 9, o 9 também não entra. Começa a partir do 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e assim por diante. Interseção é o que os dois têm em comum. Me diga, o que é que tem em comum entre esses dois conjuntos? Absolutamente nada. Ou seja, a interseção entre eles é vazia. Correto? Vamos lá, mais um exercício. O exercício 5 traz o desenho de um diagrama ali e ele pede, considerando os conjuntos A, B e C representados abaixo, determine A união com B, interseção com C, e A interseção com B, união com C. E veja que ele colocou parênteses para que você faça realmente uma operação de cada vez. Ok? Então eu vou começar resolvendo parênteses. Vou fazer lá A união... Opa, a caneta tem hora de dar uma falhadinha aqui. Deixa eu apagar ali primeiro. Vamos lá. A união com B, que é o que está dentro desse primeiro parênteses da letra A. A união com B vai incluir todo mundo do A e todo mundo do B. Então vai ficar o A 1, 2, 3, 4 e o B 1, 2, 6, 7. Então entra o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 7. Essa é a união de A com B. Agora, quando eu vou fazer A união com B, que é esse conjuntão todo, interseção com C,
O que esse conjuntão todo tem em comum com o conjunto C que está aqui embaixo? Tem o 1, tem o 3 e tem o 7. Então a resposta da letra A, 1, 3 e 7. Na letra B, deixa eu mudar de cor aqui para a gente não confundir. Na letra B, agora eu vou começar fazendo a interseção entre A e B. A interseção entre os conjuntos A e B é só o que eles têm em comum. No caso, é o 1 e o 2, que é o que está aqui no meio. E aí eu vou fazer a interseção entre A e B, união com C. Então, união, agora eu vou trazer tudo dessa interseção, 1 e o 2, e juntar com o resto do C, que é o 3, o 5 e o 7. Então vai ficar o 1 e o 2, mais o 3, o 5 e o 7. Essa é a solução. Tá ok? Aí eu tinha resolvido isso aqui, ó. Vou até mostrar para vocês aqui. Deixa eu apagar a tinta do slide. Aqui estava o A, o B e o C, a união com B, aqui a interseção dele com C, aqui a interseção com B e aqui a união com C. Beleza? Exercício 6. Sabendo que a união com B, olha só, agora ele diz que a união com B tem esses elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E que a interseção com B tem o 4 e o 5. Opa! Então, juntos, eles têm o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. E, simultaneamente, eles têm o 4 e o 5. Se eu fizer aqui um desenho, ó, se é que aqui está o conjunto A, aqui está o conjunto B. Eu sei que aqui no meio vão estar os elementos 4 e 5. Os outros elementos 1, 2, 3 e 6 podem estar só no A ou só no B. Não podem estar aqui no meio. Aí ele pede para eu escrever possibilidades para os conjuntos A e B. Então, por exemplo, essa possibilidade, o A ser todinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 1, o 2, o 3 e o 6 estarem aqui em cima. O 4 e 5 em comum e não tem mais nada no B, ou seja, o B está contido no A. Perfeito, é válido. Mas eu podia pegar pelo menos um ou dois elementos do A e jogar para o B. Por exemplo, o A vai ser o 3, o 4, o 5 e o 6, enquanto que o B vai ser o 1, o 2, o 4 e o 5. Veja que o 1 e o 2 só tem no B, o 3 e o 6 só tem no A. O 4 e o 5 eles têm em comum. E aí, segue. Pode ter outras opções, tá bom? Então, tem outras possibilidades. Pessoal, eu vou parar esse vídeo aqui para ele não ficar muito extenso e vou fazer mais um vídeo ainda resolvendo mais alguns exercícios, beleza? Até o próximo vídeo.